Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de conversar a respeito do papel da espiritualidade e de algumas técnicas integrativas como o reiki e os florais de Bach no acompanhamento de pessoas com personalidade histriônica, transtorno de personalidade histriônica mais específico. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de me apresentar. Me chamo Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Quero pedir um favor a você. Já dê o seu like no início do vídeo, porque nós vamos conversar e vamos trocar ideias, vamos ver, e de repente a gente esquece, do like, e ele é muito importante para o crescimento do canal. Se não assinou ainda o canal, assina agora, é bem rapidinho, não precisa muito esforço, e depois a gente assiste o vídeo até o final e vai assistir outros vídeos interessantes também, Mas faz isso agora no iniciozinho, tá? Obrigada, gente. Bom, então vamos lá, como é que funciona essa questão da espiritualidade, por exemplo, na vida de uma personalidade histriônica? A espiritualidade em si, ela é fantástica, maravilhosa em relação a qualquer pessoa, buscar o entendimento da própria existência, buscar o entendimento do divino, dessa energia que nós temos ao redor, dessa troca gostosa de energia entre as pessoas, identificar aquilo que é negativo, que não é tão bom, daquilo que é muito satisfatório para o nosso crescimento e a nossa evolução, já é uma maravilha. Então, uma pessoa que tem uma personalidade histriônica, ela vai se beneficiar, se ela buscar esse conhecimento espiritual, ela vai se beneficiar em que sentido? Tendo a noção da necessidade de uma troca mais profunda nas relações. Ela vai conseguir entender o que mais liga um ser humano ao outro, que não seja apenas a questão da aparência, que não seja apenas a questão dos benefícios de poder conhecer pessoas, de poder ter relações muito superficiais, sai daquela vitimação, passa a ter um entendimento maior do porquê que necessita daquela vitimação e entender que pode desenvolver relações mais saudáveis, mais verdadeiras com as outras pessoas, porque vai ter um entendimento melhor e maior a respeito da sua existência. O ter um conhecimento, ter um entendimento de si mesmo através da espiritualidade faz com que nos tornemos pessoas melhores, que conseguimos olhar para o outro de uma forma mais amorosa, mais empática, entendendo o sofrimento alheio. E isso é importante para o histriônico, ele sair dele mesmo e olhar para o sofrimento das outras pessoas. Quando a gente fala da espiritualidade, não estamos falando de religião, isso é uma coisa que eu sempre coloco nos vídeos, Quando estamos falando da espiritualidade, é dessa transcendência, é desse entendimento de que não somos só matérias, que nós somos algo espiritual, que existe uma energia ao nosso redor, que existe um ser maior, que cada religião dá um nome, que existe essa subjetividade, existe essa sensação que nós não conseguimos tocar, pegar, mas que faz parte de nós. Então, nos preenche em vazios existenciais e emocionais que nós temos, que isso ajuda o histriônico, que ele também tem os seus vazios emocionais, ele se acha incapaz, ele se acha impotente, ele tem uma baixa autoestima, então isso vai preencher nele esses vazios, A espiritualidade nos ajuda a encontrar uma paz, uma harmonia interna, um reconhecimento dos verdadeiros valores
que fazem com que a gente se sinta mais pleno na vida. E isso é importante para o histriônico, para todos, mas para o histriônico, que é o objetivo do vídeo, ele necessita disso, né? Ele precisa fazer esses entendimentos para que a vida dele seja mais leve, para que ele possa ter uma boa comunicação, um bom entendimento, uma boa troca com as pessoas. Então, buscar esse entendimento da existência, da essência do ser humano, para poder, então, aprender a se apreciar, entender que não existe perfeição, e isso a espiritualidade consegue fazer com que a gente entenda, não existe perfeição, né? Tudo no mundo precisa de melhorias, né? A nossa função aqui nessa existência é exatamente isso, melhorar a cada dia, melhorar para si, melhorar para os outros, e esse é um grande problema também do histriônico. Ele não aceita que a imperfeição não existe. Então, por isso que ele está sempre tentando se embelezar, se arrumar e foca muito, né, na aparência física, nos atrativos físicos. Então, essa questão da espiritualidade, buscar os valores reais do ser humano, faz com que também o histriônico tenta entender que a imperfeição existe, que ele não precisa, ele pode se separar disso e pode ter uma vida mais tranquila, sem correr tanto atrás da busca da perfeição, né? E apreciar a beleza da vida de outras maneiras, não só focando na beleza física. Não que não se possa e não se deva cuidar do próprio corpo, da própria saúde, da beleza, do estético. O espiritual, a parte espiritual do ensinamento, né, da existência humana, traz isso, né? A primeira coisa que nós temos que fazer enquanto estamos aqui nessa vida encarnados é cuidar do próprio corpo, né? Então, cuidar da saúde, cuidar da estética, mas não nesse exagero, não esquecendo as outras coisas da vida. Então, a espiritualidade traz para uma personalidade histriônica essa nova visão de mundo. Tá? Se nós sairmos da espiritualidade e adentrarmos na técnica integrativa, o reiki, como por exemplo, né, estaremos falando tudo da mesma coisa, né, energia espiritual, mas pegando especificamente o reiki. Né? Quando vamos trabalhar o reiki numa pessoa com personalidade histriônica, nós podemos dar uma atençãozinha maior no seu laríngeo, né? Já que ele tem essa dificuldade de comunicar-se, né? Ele é muito exagerado, muito superficial, não aprofunda, não tem essa comunicação de passar informações completas, interessantes, né? Ele tem essa dificuldade. Ao mesmo tempo também ele tem uma baixa autoestima, então o laríngeo trabalha isso, a comunicação e a autoestima. Então é um aprofundar, né, nesse chakra. O cardíaco, né, aprofundar o amor, né, encontrar o amor verdadeiro, perdoar-se, né, é importante saber se perdoar para poder ter uma vida melhor, uma vida plena, né? Então vai trabalhar esse auto-perdão, esse auto-amor. Ele precisa se amar como ele é, do jeitinho que ele é, com as imperfeições que todos nós temos. Então é importante o histriônico conseguir se amar. Outro chakra que a gente pode trabalhar bastante é o esplênico, né, que fica abaixo do umbigo, porque ele está relacionado aos prazeres, né, à vontade, à motivação. Então, o histriônico, ele exagera nisso, né? Ele tem um exagero das emoções, um exagero das relações, um exagero, ou seja, ele conhece uma pessoa e aquela pessoa já é amicíssima. Ele vai numa festa e ele está sempre exuberante, né? Ele vai contar uma história e aquela história é sempre muito grandiosa, seja para o positivo ou para o negativo. Então, essa coisa muito exagerada, nós temos aí o chakra esplênico, que é para
harmonizar, equilibrar isso, né? Essas emoções muito fora de contexto. Tá? Outro chakra também que a gente pode dedicar é o chakra raiz, né? Trazer segurança, estabilidade, firmeza, né? O histriônico ele tem, né, essa falta de segurança, né, falta de estabilidade, por isso ele exagera, ele precisa exagerar para se sentir, né? Então ele precisa entender que essa estabilidade, essa força interna dele não precisa ser nesse exagero, pode ser centrado em si mesmo. O reiki, óbvio, vai trabalhar os corpos energéticos, todos os chakras, alinhando, equilibrando, né, harmonizando todos eles, mas esses eu separei com alguns, né, para nós podermos assim trabalhar um pouquinho mais numa personalidade histriônica. Se vamos falar em florais de Bach, né, que é um dos mais conhecidos, foi o primeiro de todos os sistemas e que nós encontramos em todos os lugares. Então, vamos falar deles, né? Quais seriam muito indicados? Assim? Eu me lembrei do Agrimony, né, que vai ajudar muito o histriônico nessa coisa dele, né, de sempre muito alegre, muito faceiro nos lugares de reuniões, jantares, festas, ele tem que chamar atenção, né? Então ele tem que ser muito festeiro, muito divertido, né? Então o Agrimony ajuda nisso, a ele ser mais verdadeiro com ele mesmo, né? Ele não precisa exagerar, ser tudo isso para ser querido, para ser amado. Então, o Agrimony ajuda ele a sentar isso e ser mais verdadeiro nessas relações. Tá? O Crabbe Apple, aceitar as imperfeições, né? Aprender a gostar de si como é, né? O corpo físico, principalmente, como ele é. Então, o Crabbe Apple ajuda a entender que as imperfeições da vida existem. E do corpo mais ainda, né? Ninguém tem um corpo perfeito. Então, a aceitação dessas imperfeições para que a pessoa possa aprender a se cuidar e se amar como realmente deveria ser, e não assim, com esse exagero todo. Um outro é o Cerato, né? O histriônico tem uma questão que é de ele não tem uma opinião bem formada sobre si e sobre as coisas. Então, cada lugar que ele vai, cada grupo que ele se relaciona, ele muda de opinião com facilidade, né? Então, quem se relaciona com ele acha ele meio estranho, assim, pá, como assim? Ele defendeu isso agora há pouco, na outra conversa, e agora ele está atacando, né? Por quê? Então, fica uma coisa não confiável, né? Por quê? Porque ele não tem isso muito firme, ele não acredita na sua própria opinião. Então, ele vai de acordo com os grupos. O grupo que ele se encontra, ele vai apoiar ou não, ele vai falar aquilo que o grupo quer ouvir ou não. E se tiver que falar ao contrário no grupo ao lado, ele vai falar ao contrário no grupo ao lado. E nem vai se importar do que ele falou no grupo anterior. Entende? Porque é o momento. Então, o Cerato ajuda ele ter confiança nas coisas que ele mesmo pensa, diz e faz e conseguir expressar isso. Tá? Um outro floral é o Chicory, que é dado para as pessoas que são muito chantagistas, vítimas, né, das circunstâncias, das situações. É aquela pessoa muito bacana, muito legal, né? Que faz as coisas, que ajuda, que está sempre ali, que chama, tá logo, beleza, consegue, faz, pinta e borda, né? Só que um dia a conta vem, né? Então, é aquela pessoa que te cobra aquilo que te fez. É aquela pessoa que te lembra aquilo que te fez. Né? Lembra aquele favor, cobra aquele favor, faz chantagem, né, para ti, faz aqueles choros, né? Porque ninguém me ama, ninguém me quer,
porque quando precisam de mim, eu estou sempre assim aqui, e agora que eu preciso, por isso que eu sofro. São muito assim com os seus filhos, para os histriônicos que têm filhos, tá? Eles são muito assim. Então o chipre ajuda nisso, tá? Outro floral que é clássico para o histriônico é o ríter, né? Que o ríter, quem tem um amigo, um parente, um próximo, assim, que seja histriônico, vai entender isso, né? Porque o ríter é o quê? É aquela criaturinha que começa uma conversa com ele ou com ela, ele vai fazer de tudo para puxar essa conversa para si. Tu nunca consegue contar uma situação tua para uma pessoa que precisa tomar um ríter, e isso é um histriônico. Vai conversar com uma personalidade histriônica, tu não consegue contar nada a teu respeito, porque ela vai ter alguma coisa para contar e trazer para ela a situação, porque ela tem que ser o centro das atenções. O histriônico é isso, ele precisa ser o centro das atenções. Então ele não vai ouvir a história de ninguém, ele não vai ouvir a conversa de ninguém, ele vai trazer aquela conversa para si. Ele sempre vai ter um problema maior que o seu, ele vai ter sempre uma coisa, uma conquista maior que a sua, ele vai ter sempre algo mais legal para contar do que você tem, ou para pior ou para melhor. Então não importa. Então ele tem que ter as atenções, e o ríter é assim. Então o ríter é fundamental para um histriônico. Outro floral interessante é o larche, tá, pessoal? O larche é para autoconfiança, né? A pessoa acreditar em si, né? Acreditar no seu potencial, na sua capacidade, né? O histriônico precisa muito disso, né? Por isso que ele faz todo esse auê, toda essa coisa, porque ele não, ao invés de chamar a atenção pelas suas habilidades, qualidades e potencial, ele chama a atenção pela pior maneira, né? Então, é uma pessoa totalmente com autoestima baixíssima, então não acredita em si, não confia em si mesmo. Então, o larche ajuda bastante. Um outro é o Sweet Chestnut. Esse, geralmente, o histriônico vai se favorecer com ele mais na frente na sua idade, que é quando ele começa a entrar em depressão, por dois motivos. Porque ele vai envelhecendo e ele tem pavor do envelhecimento, né? Tanto é que ele faz de tudo para não ficar fisicamente envelhecido, e pela solidão, porque como ele não mantém relações mais profundas e as pessoas acabam não gostando do seu jeito de ser, se afastam. Então, quando chega numa idade mais avançada, o histriônico está vivenciando a solidão e o envelhecimento. Então, ele entra em depressão. O Sweet Chestnut é para momentos de depressão profunda, quando a pessoa se identifica com a sua dor e seu sofrimento e afunda numa depressão. Então, seria muito interessante para personalidades histriônicas que já estão em idade avançada fazer uso do Sweet Chestnut. Bom, pessoal, falei bastante, né? Acho que quem gostou, né, era isso que eu tinha para dizer. Temos muito mais a falar, né? Com certeza outros vídeos surgirão. Quem gostou, dê aí o seu like, por favor. Vamos fazer esse vídeo circular bastante, muitas pessoas assistirem. Não assinou o canal, assiste aí, ajuda o canal a crescer, ajude o YouTube entender que é relevante tudo que passa por aqui, que muitas pessoas precisam assistir esses vídeos. Me ajudem, pessoal. É um trabalho bonito que eu estou conseguindo fazer hoje em dia. Comentem, porque tudo será respondido. Comente, façam uma pergunta, peçam algum assunto. Eu já tive assinante que me pediu o assunto e eu já fiz vídeo aí dando resposta, né? Então faça você também, né? E compartilhe o vídeo, porque conhecimento e informação é maravilhoso a gente compartilhar, né? Sempre tem alguém que gostaria de saber um pouco mais sobre aquilo que a gente acabou de assistir. Ok, gente? Muito obrigada a todos até aqui e até o próximo vídeo.